Olá, pessoal! Hoje nós vamos tratar de uma ferramenta que ajuda muito o micro e pequeno empresário, que é como elaborar a gestão de custos. Claro, a empresa nasceu para ter lucro, mas ela tem custos, né? E quanto menos custos eu tiver, o que acontece? Mais lucro eu consigo apurar. Então, hoje, vamos trabalhar com isso. O que é gestão de custo? Como que eu faço isso? Como que eu separo esse custo? Como eu calculo e qual é o impacto dele no lucro da minha empresa? Vamos lá? Eu sou Maria Elizabeth Zucchelli, sou mestre em Direito e Economia, sou professora de Direito Empresarial, sou advogada tributarista e auditora fiscal aposentada. Por isso que eu acho que eu posso dar uma ajudinha para vocês. Vamos lá. O que são custos, gente? Todo o dinheiro gasto para a empresa funcionar. Sem esse dinheiro todo mês, a empresa não vai funcionar. Custo não é despesa. Custo não é gasto. Custo é custo. E tem vídeos aqui no canal mostrando a diferença entre custo, despesa e gasto. Hoje, nós estamos tratando do centro de custos, como gestão de custos. Então, bom, qual a importância da gestão de custo? A empresa fica mais eficiente, mais lucrativa e mais competitiva, lógico. Se você sabe quais são os seus custos, você tem uma gestão muito mais eficiente. Você pode aumentar a lucratividade e certamente aumentará. E a sua empresa fica mais competitiva no mercado, né? Identifica, com a gestão de custos, você identifica as áreas de economia e exatamente em quais áreas eu posso economizar. Para quê? Para aumentar meu lucro, tá? Formar preço de venda. Gente, é importantíssimo. Se você não sabe por que preço você pode vender o seu produto ou o seu serviço, fica muito difícil você ser eficiente, lucrativo e competitivo. Então, a gestão de custo te ajuda, e você já vai ver, a formar o preço do seu produto ou serviço, tá? Quais são os tipos de custos? É tudo a mesma coisa? Não, não é. Tem diferença. Então tá. Custo fixo, escreve assim, CF. Custo fixo, ele não varia com a produção. Isso quer dizer o seguinte: se a sua empresa vender uma peça, ou um produto, ou um serviço, ou vender 10 mil produtos ou serviços, o custo fixo é o mesmo. Ele não varia. Se você não vender nada, o custo fixo é o mesmo, ele não varia. Já o custo variável, ao contrário, né? Ele varia com o tamanho da sua produção. Se a produção aumenta, o custo variável aumenta. Se a produção diminui, o custo variável diminui. Ok? Então, nós temos dois tipos de custo: fixo e variável. Vou dar um exemplo. Uma padaria paga por mês de aluguel 2.000, de salário 1.500, de farinha 500. O que aqui é custo fixo e custo variável? Então vamos lá? Se eu aumento a produção, o aluguel vai aumentar? Não. Então ele é custo fixo. Se eu aumentar a produção, o salário vai aumentar? Não. É custo fixo. Se eu aumentar a produção, a farinha, a quantidade de farinha vai aumentar? Ah, vai, é uma padaria, gente. Custo variável. Primeira coisa que eu tenho que fazer é separar o que é custo fixo e o que é custo variável, tá? Como são classificados os custos? Já vimos que tem dois tipos de custo, custo fixo e variável. Agora, como eles são classificados? Custo direto. Custo direto
são diretamente ligados à produção do seu produto ou serviço. Comumente, grossamente falando, matéria-prima, tá? Tira a matéria-prima, o seu produto vai existir? Não. Ah, mas eu presto serviço. Sim, mas o que é essencial no seu serviço? É a sua matéria-prima. Vamos lá, um arquiteto que tem que entregar a planta. Então ele precisa de quê? Papel. Ele precisa de quê? De lápis. Né? Se eu tiro o papel, se eu tiro o lápis dele, eu tirei a matéria-prima dele. Não, tudo bem que tem o intelecto, coisa e tal, mas ele precisa formalizar isso para entregar para o cliente. Então, isso que é essencial na sua produção de mercadoria ou serviço, isso é custo direto. O custo disso é direto. Por exemplo, na produção de mercadoria, o custo da matéria-prima é um custo direto, é uma coisa que se eu tirar não vai ter produto, tá? E o custo indireto é um custo que eu preciso dele, mas que ele não está diretamente ligado no produto. Vamos lá. Quando o custo é direto, esse material vai com o produto. Por exemplo, a matéria-prima, ela vai com o produto. Né? O pão, a farinha, ela vai com o produto. O custo indireto é essencial também, mas ele não vai com o produto. Por exemplo, a energia elétrica, o valor do aluguel. Se eu não tiver energia elétrica, o arquiteto não desenha, nem a padaria funciona. O aluguel, eu preciso do lugar para ter a padaria e para ter o escritório do arquiteto. Esse aluguel não vai com o produto, não é essencial a ida dele, mas é essencial para isso acontecer, para aquele produto acontecer. E custo da mercadoria vendida são as classificações de custo. Custo da mercadoria vendida é o custo total para produzir o produto ou serviço. Olha, claro que no custo da mercadoria vendida eu vou ter o custo direto e os indiretos, né? É tudo que eu preciso para fazer o meu produto. Ou a minha planta de arquitetura, ou a minha mercadoria, mas é o que eu preciso. Esse custo é só da produção do meu produto. Só isso. O resto não importa. Mas para eu ter o meu produto, eu preciso desses custos sempre. Não tem como tirar. Por exemplo, em um restaurante, a carne e o arroz é direto ou indireto? É custo direto. E o aluguel e a internet? É custo indireto. O aluguel é porque eu preciso pagar o aluguel do restaurante. A internet, por exemplo, o site do restaurante, as reservas podem ser feitas por internet. Você tem que entender isso, o que é direto e o que é indireto. A internet, o aluguel não vai com a mercadoria, mas o arroz e a carne vão, né? Vamos lá. Como identificar e calcular os custos? Tem alguns passos, né, gente? Tudo na vida tem. Primeiro passo, identificar todos os custos fixos, independente do volume de venda. É aquele que não importa se vai vender 1 ou 10 mil, o seu custo fixo é o mesmo. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer para calcular custos é identificar quem é o custo fixo, tá? Por exemplo, numa loja de roupas, ela paga por mês R$ 1.500 de aluguel, salário 3 mil e de limpeza 20. Se ela vender uma peça, ela vai pagar R$ 1.500 de aluguel, 3 mil de salário e 200 de limpeza. E se ela vender 100, ela vai
ter a mesma despesa. Então, isso é custo fixo. Nesse nosso exemplo, o custo fixo é 4.700, né? Se eu somar 1.500 mais 3.000 mais 200, eu vou achar um custo fixo de 7.200. Claro, gente, isso é um exemplo. Isso é para a gente mostrar para você como operar. Mas você lá na empresa vai listar todos. Pode ter mais, com certeza. Segundo passo, identificar todos os custos variáveis, os que variam com o volume de vendas. Todos eles. Então, na nossa loja, cada peça de roupa é vendida a um custo de material R$ 20 e embalagem R$ 5. Esse é o meu custo variável. Então, toda vez que eu vendo uma roupa, eu tenho um custo variável de material de R$ 20. E a embalagem, né, que a roupa vai embora, de R$ 5. Então, meu custo variável é de R$ 25. Eu estou separando o que é custo fixo, o que é variável e listando, ok? Terceiro passo, calcular o custo unitário do produto ou serviço. Então vamos lá, o que é custo unitário? Custo unitário é o custo total dividido pelo número de produtos vendidos ou serviço prestado. Se eu quiser o custo unitário total, eu vou trabalhar com o custo total. Se eu quiser o custo unitário só de uma peça, eu vou trabalhar com o custo dessa peça. Exemplo, a loja vende 100 peças. Qual é o custo unitário? Eu quero de todas as peças. Então, vamos lá. Se eu considerar o custo fixo, está lá, foi de 4.700. O custo variável de 25, mas foram 100 peças. Então, é 2.500, tá? O custo total é o custo fixo mais o variável. Vê que aqui eu estou pegando o variável total, ok? Então, eu tenho 4.700 mais 2.500, 7.200. Mas o custo unitário não é o custo total sobre o número de produtos vendidos, ou produto ou mercadoria ou serviço vendido. Então, eu tenho 7.200 sobre 100, o que vai dar o custo unitário de 720, de R$ 72. Gente, olha, cada peça tem um custo unitário de R$ 72. Analisa. Cada peça tem um custo unitário de R$ 72. Se eu posso vender essa minha peça por R$ 72? Claro que não. Por quê? Porque em R$ 72 eu vou estar no ponto de equilíbrio em relação aos custos. Mas eu não vou ter lucro nenhum. E a missão da empresa é ter lucro, né? Ela tem que ter lucro. Então, por que isso me interessa, Elizabeth? Porque você acabou de descobrir que se você vender essa peça por menos de R$ 72, você vai ter prejuízo. Se você vender a R$ 72, você vai ter lucro, tá? Se você vender a R$ 73, como são 100 peças, o seu lucro vai ser de R$ 100. É para isso que isso serve, tá? Para te situar. Quando eu disse lá atrás, o preço de venda é isso. Você não pode vender por R$ 72. Por quê? Porque você está trocando 6 por meia dúzia. Você não está tendo prejuízo, mas não está tendo lucro. Qual o impacto da gestão de custo no lucro? É isso aí. Margem de lucro é o preço de venda menos custo unitário. Economia de escala, maior produção. Custo fixo é constante e serão diluídos. Você tem um custo fixo. Não importa se você vende 100 ou você vende 1.000. O custo fixo não é o mesmo? Então, na hora de dividir esse custo pelas peças
vendidas pela mercadoria vendida, se eu vendi 100, eu vou dividir por 100. Se eu vendi 1.000, eu vou dividir por 1.000. Então, ela fica mais diluída. Isso é que é economia de escala, tá? Impacto no preço. Se o custo está alto, os preços devem ser ajustados. Se o custo seu é mais alto, você tem que ajustar o custo. Vamos imaginar que no exemplo anterior, que o ideal, o preço, o custo da mercadoria foi R$ 72. Se ele estivesse vendendo por 70 reais, ele teria que ajustar. Por quê? Porque R$ 70 dá ele prejuízo, não dá lucro de jeito nenhum. Vamos um exemplo. A loja decide vender suas peças por R$ 100. Aquela loja que a gente tem, é o nosso exemplo. Eu quero vender as peças por R$ 100. Se ela vender por 72, o que acontece? Não tem nem lucro nem prejuízo, mas ela está vendendo por 100. Então vamos lá. Preço unitário, 72. Margem de lucro vai ser 100 menos 72. Preço de venda menos custo unitário, que vai dar 28 reais. Então a margem de lucro já é R$ 28. Esse é um exemplo. Esse aqui é outro. Essa margem de lucro de R$ 28, eu posso mexer? Posso. Como? Se houver redução no custo unitário. O meu custo unitário é de 72. Se eu mexer lá nele e conseguir baixar para 60, de 72 para 60, olha a diferença que isso me dá. A margem de lucro agora é 100 menos 60, é R$ 40. Olha a diferença. Eu consegui mexer aqui 12. E aqui foi para quanto? Tá? É isso. Essa é a diferença. Tá? Que você tem que estar trabalhando para poder economizar. Então, onde que eu tenho que mexer? Eu tenho que mexer no custo unitário. O que é o custo unitário? Ele vai envolver o custo fixo mais o custo variável. O custo fixo eu não mexo. Então, onde que eu tenho que mexer? No custo variável, tá? Vamos lá. Isso é muito importante. Como reduzir custos sem perder qualidade? Que é o seguinte, seu cliente está acostumado lá com você, com a sua qualidade. Aí você diminui a qualidade para poder reduzir custo. O seu cliente sente, o seu cliente vai embora e não volta nunca mais. O cliente hoje em dia, gente, é muito sensível. Ele sabe disso. Ele sabe quando ele está sendo passado para trás. Ele não é bobo, não. Então você tem que mexer sem mexer na qualidade. O seu produto no final tem que ficar igual. E como é que eu faço isso, Elizabeth? Não é muito difícil fazer. É negociar com os fornecedores. Ah, mas eu tenho um fornecedor de anos. Ele é maravilhoso, ele me entrega no horário certo. Ótimo, muito bom. É bom a gente ter essa fidelidade. Mas e o preço dele em relação ao mercado? Ele está sendo fiel a você e está te entregando no dia que, ao meu ver, é a obrigação dele. Mas e o preço? Como é que está isso? Ele está te cobrando muito mais por isso? Dá para ver os outros fornecedores do mercado? Porque não tem só um fornecedor fiel que entrega no dia, não. Tem muito mais. E se você tem problema com a entrega no dia, planeja isso. Em vez de você pedir no dia que você precisa, peça uma semana antes, né? E economiza aí o seu fornecedor, que matéria-prima é uma coisa que onera muito qualquer empresa. Melhorar os processos internos. Isso, nós vamos fazer um vídeo sobre isso, processos internos. Eu quero mexer em tempo e em recursos. Claro, se eu, em vez de fazer uma blusa, levar um dia,
Se eu fizer a melhoria de processo interno, fazer 2 blusas em um dia, eu estou aumentando a produção, eu estou começando a melhorar, né? Então, recurso e tempo, evitar desperdício. Sabe, construção civil é o exemplo claro disso, como desperdiça material. Sabe, se você desperdiça material, vai lá para a sua oficina de produção e veja onde é que você pode economizar, o que está sendo jogado fora. E se isso que está sendo jogado fora pode ser aproveitado de uma outra forma, de uma outra maneira. Porque o desperdício, gente, é dinheiro no lixo. Comprar maior qualidade, maior quantidade com desconto. É quando você tem a oportunidade, né, você compra uma maior quantidade e aí você consegue um desconto porque você está comprando mais. Mas evite estoque parado. Porque se parar o estoque, não tem sentido isso. Como eu faço isso? Planejamento. A palavra mais importante do empresário é planejamento. A segunda é fluxo de caixa. Ponto. Então, planeje sempre. Vamos lá para um exemplo? Uma oficina mecânica por mês, ela tem um custo fixo de 3.000. Ele tem o custo variável de 200 por serviço. Cada serviço te dá um custo variável de R$200. Ele atende 500 por mês. Como fica isso? O custo fixo é 3.000, o custo variável é 200 vezes 50, né? Porque ele atende 50 por mês. Isso dá 10.000. Então, o custo total dele é o 10.000, que é o variável, mais os 3, que é fixo. Ele tem um custo total de 3.000. Essa oficina mecânica. Então, vamos nós. Repetir aqui só para a gente não se perder. Custo fixo 3.000, variável 10, total 13. Agora, olha só. Ele parou para pensar. E se for cobrado 400 por serviço? É o preço que eu estou botando, já que eu tenho um custo de 200. Então, vamos lá. A receita será 400 vezes 50, que ele cobra 400 de serviço e tem 50 clientes. Então, ele vai ter uma receita de 20.000. Até aí, tudo bem? O lucro total é 20.000, que é a receita total, menos o custo total. Então, ele vai ter um lucro de 7.000, concorda? Aqui, ó. Ele vai ter um lucro de 7.000 vendendo o serviço dele por 400, tendo um custo variável de 10.000 e um custo fixo de 3.000. Essas condições as condições do que foi planejado aqui. Agora, se ele reduzir o custo variável de 200 para 150 por serviço, ele tinha um custo variável de 200, está lá na folha de trás. Mas se ele conseguir pegar esse custo variável, conversar com o fornecedor, acabar com o desperdício, etc. tal, e ele abaixou para 150 por serviço. O que pode acontecer? Vamos ver. O custo variável dele vai ser 50 vezes 150, que ele tem 50 clientes. Foi para 7.500. Era 10, foi para 7.500. O custo total é 3 mais os 7.500, que vai dar 10.500. O lucro vai ser os 20, porque a receita continua a mesma, menos o custo total, que é 10.500. Isso vai dar 9.500. Ele tinha um lucro de 7, está passando para 9. Então, vamos repetir. O custo variável vai mudar. Era 200, ele conseguiu baixar para 150. Ele tem 50 clientes. Então, 50 vezes 150, 7.500 de quê? Custo variável. Ó, o custo variável é esse. E o anterior era esse aqui. Ok?
E o custo total? É custo fixo mais variável, 10.500. O custo total é 10.500. Antes era 13. Olha que diferença, né? Uma bobagem. O lucro, a receita continua a mesma, 20, menos o custo total, 10.500. Então, o lucro dele passa a ser 9.500. Aumentou R$2.500. Isso nessa proporçãozinha assim, né? Nós estamos falando de 150, coisa e tal. Mas aumenta essas proporções. Vê como entender o controle de custo te ajuda? As dicas que a gente dá é o seguinte: planeje sempre. Tenha um negócio seguro. Se você planejar sempre, você tem um negócio seguro. Vamos ver o que a gente viu hoje. Para você elaborar um fluxo de o custo, a gestão de custo, você tem que saber primeiro o que é custo. Custo é todo o dinheiro que você gasta para manter a empresa. Qual a importância disso? Te fazer mais eficiente, lucrativo e competitivo. Identificar as suas áreas que você pode fazer economia e formar o preço de vendas. Quais os tipos de custos? Eles são fixos, quando estão diretamente ligados à produção, e variáveis, o que variam com a sua produção. Aquele da padaria, né? Aluguel é fixo, salário é fixo. E a farinha? A farinha é variável. Vai variar com a produção. Como são classificados os custos? São custos diretos, o que está diretamente ligado com a produção. Entende? O mais comum é matéria-prima. Custos indiretos, por exemplo, energia elétrica. Eu preciso dele para ter minha produção, mas ele não vai com a minha produção. Já eletricidade, aluguel. Custo da mercadoria vendida. Quanto exatamente foi gasto pela empresa para fazer o seu produto ou o seu serviço, ou prestar o seu serviço, tá? Por exemplo, no restaurante, arroz e carne são custos diretos. Aluguel e internet são custos indiretos. Como identificar e calcular os custos? Primeiro passo, identifica os custos fixos. Lista. Segundo passo, identifica os custos variáveis. Lista. Tá? Esse aqui é o exemplo que a gente deu. Terceiro passo, calcular o custo unitário do produto ou do serviço. E o custo unitário é o custo total dividido pelo número de peças produzidas ou produto prestado. Aqui nós temos um exemplo de como calcular isso. Aqui nós achamos que o preço unitário, depois dos cálculos, é R$ 72. E ponderamos o seguinte: não pode vender essa mercadoria a R$ 72. Por quê? Porque eu não vou estar tendo nem lucro nem prejuízo. E aí não vai adiantar nada eu acordar cedo para trabalhar. Qual é o impacto da gestão de custo no lucro? Ela te dá uma margem de lucro, ela te dá uma economia de escala, e ela impacta no preço do seu serviço ou da sua mercadoria. Porque ela te dá esses elementos, como a gente acabou de ver. Tá? Aqui é um exemplo, outro exemplo, de como isso impacta no seu lucro. Tá? Ui! E como reduzir custos sem perder a qualidade? Gente, isso é importantíssimo. Não se mexe em qualidade. Fixa a qualidade e mexe no resto. Negociação
com os fornecedores. Melhoria no processo interno, vamos ver lá, tempo e recurso. Evitar desperdício, comprar mais para pagar menos, mas tomar cuidado de não ter estoque parado. Outro exemplo que a gente dá desses cálculos é essa aqui, é como reduzir o custo variável, né? Que normalmente é o que pesa mais. As dicas planeje sempre, né? Sempre. Tenha um negócio seguro. Qualquer dúvida, se inscreve no canal, faz a sua pergunta, que nós vamos responder com o máximo prazer. Se você acha que alguém precisa desse conhecimento, manda para ele saber como isso é feito e se existe. Até a próxima, se Deus quiser.